de mentoria e durante o processo, né? Falar de inovação, falar de MVP, de problema, falar de um monte de coisas que vocês já vão ter durante o processo. Então, hoje, eu trouxe uma visão muito mais sobre a área de tecnologia, que eu acho que cabe exatamente com o que vocês vão viver. E isso passa muito pelo meu propósito, que é acelerar e aproximar as pessoas dessa área de tecnologia, da tecnologia. Isso eu acredito que acelera mesmo a transformação em direção à inovação, que é o que a gente está ali se propondo nesse programa, mas também a liberdade. Na minha opinião, como o mundo está hoje, como as profissões estão se transformando, como tudo está se transformando, estar próximo da tecnologia, na minha opinião, leva a liberdade, liberdade profissional, liberdade mesmo financeira, liberdade para você ter um desempenho ali, fazer os seus projetos. Então, eu acredito muito nisso. Então, antes da gente entrar nesse assunto, queria contar rapidamente um pouco da minha trajetória. Eu fui aluna do SESI, fui aluna do Senai, e aí entrei para uma competição, não sei se vocês conhecem aí dentro, que chama Olimpíada do Conhecimento. E nessa Olimpíada do Conhecimento eu fui avançando várias etapas na modalidade de web design. E aí ganhei uma World Skills América. Foi um processo muito interessante, com muito aprendizado. Quem tiver a oportunidade, quem tiver a idade, quiser participar, acho que é um processo que vale muito a pena, porque é muita concentração de conhecimento em curto espaço de tempo. Curta assim, foram 3 anos intensos de treinamento ali, com muito conhecimento sobre a profissão. E aí fui sendo convidada ali para dentro do Senai, como trainee, como professora depois, fui evoluindo nessa carreira. Então, aqui eu com meus alunos, a carinha, dos meus alunos queridos, passando por essa trajetória. Além disso, eu tinha um projeto também de inovação, assim como vocês estão entrando aí nessa jornada. É um projeto que nasceu ali de um trabalho de inovação acadêmico, e ele foi ganhando proporções. A gente participou de várias feiras dentro do Senai, dentro do SESI, foi ganhando proporções até a gente ser incubado de fato e abrir uma empresa ali dentro do Cefet, pensar em patente. E foi indo assim, a trajetória acabou que o projeto não foi para frente, a gente acabou desistindo da trajetória, nessa trajetória, mas foi um processo de muito aprendizado. E dentro do Senai, a área que eu estava era de design. Então, eu estava sempre com esse mix aí de inovação, de design, de tecnologia, por causa do web design, né, que eu trazia muito. Então, assim, estava indo tudo muito bem, mas no fundo, nos bastidores, eu estava me sentindo um pato. Era assim que eu me sentia. Porque, basicamente, pessoal, eu me sentia muito generalista e muito dentro de uma zona superficial. Então, eu já vou dar umas dicas ali, porque vocês estão no início dessa jornada, desse programa de aceleração, e talvez eu traga alguns aprendizados que eu tive de reflexão no final dessa jornada de aceleração. E uma das reflexões era, cara, eu não estou me posicionando como eu gostaria. Eu não estou me posicionando, o que eu sou? Que eu sou reconhecida. Então, eu passei por um processo muito interno comigo mesmo, fiz alguns trabalhos profissionais mesmo, com coach, mentoria, fui tentando de tudo para me encaixar nesse processo, porque eu me sentia uma generalista. E até que nesse processo todo, depois de um tempo refletindo e perdendo um grande esforço mental nisso tudo, eu cheguei a essa conclusão que eu não precisava necessariamente escolher, e sim agregar para o meu diferencial. E eu não precisava necessariamente escolher algo e deixar as outras coisas, né, de lado. Eu poderia ter um foco e usar tudo ao meu redor como um diferencial. Então, isso eu comecei a perceber a grandiosidade que tinha nisso, de como que eu poderia me propor a estudar uma dessas áreas de uma forma mais aprofundada e usar as outras coisas que eu tinha passado, que eu estava envolvido como meu diferencial, como algo que numa apresentação, quando o Luiz
né? Então, assim, como que eu poderia usar isso ao meu favor? Então, Oi, vocês me ouviram? Voltei? Agora Agora vai. A tela está apresentando? Tá. tá, Sim. só tá Então, aparecendo. vamos. Ótimo, Rapidinho obrigada. Ótimo. Então, vamos lá, continuando. Então, foi esse o processo, e a partir dessa descoberta que eu entendi que eu não precisava escolher necessariamente, abandonar nada necessariamente, que eu precisava unir para o meu diferencial, eu tracei o que eu chamei de plano checkmate, que era uma coisa que estava na moda da época, até da Anitta, umas coisas assim, bobas, superficiais, mas isso na minha mente fez muito sentido, que é, cara, agora sim, eu vou atacar, vou me aprofundar e vou transformar a minha imagem. E aí eu fui, aprofundei nos estudos, e aí, né, falou da pós-graduações, estudos formais, livros, o que eu tinha de evento, então eu vou nos eventos, eu comecei a focar mais dentro desse UX design, né, que a gente fala dessa design de experiência do usuário. E eu fui em eventos, fui livro, pós-graduação, fui buscando tudo que eu tinha para conhecimento, conversando com as pessoas, pegando projetos nesse sentido. Fiz uma transformação de imagem, porque eu percebi que por mais que a gente precisa estar aceito com a gente mesmo, mas a sociedade ainda tem esse ponto de imagem muito forte. E isso tudo não adianta se a gente estiver dentro da nosso casulo, quietinho na nossa. A gente precisa, se a gente quer expandir profissionalmente, a gente precisa compartilhar isso. E isso eu fiz ali uma reformulação no LinkedIn, comecei a compartilhar mais coisas. E aí eu posso falar que essa sim foi a virada de chave de toda a carreira para um crescimento exponencial financeiro, de carreira e até mesmo de encontro pessoal. E é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Hoje eu sou gerente de inovação e transformação digital na Deloitte. A Deloitte, eu não sei se vocês conhecem, mas é a maior empresa de consultoria de serviços profissionais do mundo, então é uma multinacional muito reconhecida, que atende grandes empresas. Além disso, eu sou professora ali da PUC Minas, do Sebrae, né, mestrado ali em inovação, com experiência em diversas indústrias. Mas mais do que isso, eu sou a Nayara, apaixonada por tecnologia, que adora experimentar uma coisa de tecnologia nova, trazer isso para as pessoas. Sou casada com o Hudson, que o Hudson também é filho do Senai, a gente se conheceu no próprio Senai, e ele também é apaixonado com tecnologia, então solteiro de plantão, também tem luz do fim do túnel aí, de não só do projeto, mas pode encontrar um marido, enfim. Então, encontrei o marido, ele encontrou uma esposa, e ele também é dessa área de tecnologia. E temos a Paçoca, gente, que a Paçoca a gente tenta transformar, falar de tecnologia, ela só quer, assim, ficar deitada mesmo e ter uma vidinha boa, enfim. Essa aí a gente não conseguiu converter. Mas essa é a nossa família, essa é um pouquinho da trajetória, bem rapidinho para contar para vocês, porque eu queria falar de tecnologia, mas mais do que falar de tecnologia, como que a gente entrega valor para esse mundo tecnológico e acelerado do jeito que está. E aí, antes de a gente falar o como, vamos entender um pouquinho de o que está acontecendo no mundo. Se a gente dividir a evolução humana em 3 eras, a gente vai falar da era agrícola, basicamente, da era industrial e da era digital, tá? E qual que é o ponto que a gente está vivendo hoje de fricção? Basicamente, ou todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, nasceu na era industrial e vive na era digital. Mesmo os nascidos, mesmo novinho que nasceu já nessa era digital, a gente vive culturalmente com muitas coisas carregadas da era industrial, só que nessa transformação que está chegando com muita força, que é essa era digital.
Então, se a gente parar para pensar, pessoal, tudo foi moldado para essa era industrial. Então, por exemplo, se a gente para pensar que na indústria, né? Eu vim da indústria automotiva, fiquei muitos anos ali dentro da Fiat, da Jeep. Se a gente pensar numa linha de montagem, onde que cada um vai apertar um parafuso, um vai pôr a porta, um vai pôr o banco, a gente tem uma linha de montagem. A gente está falando ali que cada um tem sua função, cada um tem o seu objetivo. A gente está falando de algo mais linear, unilateral, ou seja, caixinhas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas, né, tradicionais, como quase todas as escolas e como que a gente foi criado, elas foram muito moldadas nesse ambiente industrial. Então, as escolas, a gente entra 7 e pouco da manhã, porque os pais precisam estar às 8 na indústria. A gente tem o sinal, a gente tem série, a gente tem disciplinas que não necessariamente vão conversar entre si. Então, isso é muito voltado pelo modelo industrial. Assim como as empresas é a mesma coisa, a gente tem os departamentos, né? A gente tem cada um sua profissão, vai para um departamento diferente. Os próprios hospitais, a lógica da nossa casa, a gente carrega muito essa cultura industrial. O que não é um problema, hoje eu tenho muito orgulho de atender a indústria, o Senai existe por causa da indústria, indústria não é um problema, muito pelo contrário. Mas o ponto é que muita coisa e muitas lógicas se alteraram para esse ambiente digital, nessa era digital. E a gente está vivendo, nesse momento, uma transição. E essa transição é, infelizmente, carregada de muitos ruídos e muitos... Gente, que loucura! Parece que está tudo mudado. Gente, que loucura! Eu não consigo acompanhar as coisas, a mudança. Gente, aquilo que eu achava que era certo não é certo mais. O jeito de falar, o jeito de agir, tudo a gente começa a repensar o modus operandi por causa dessa nova era. Então, é muito difícil para todo mundo essa parte de transição. E aí pode acontecer alguns ruídos, como nesse vídeo, por exemplo. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Estão ouvindo o áudio? Então, né? Sim. Tá sim. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn. Så skal vi sette en til. Ah, ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. Ai, gente, tô igual a moça, só com minha chavinha, tipo isso. Tem hora que você fala assim, cara, o analógico é tão melhor, o que tá acontecendo? E é isso mesmo, gente, é uma transição que, ao mesmo tempo que a tecnologia ainda não está pronta, a gente está convivendo com ela e as coisas estão mudando e a gente não se entende. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. E a mocinha com a chave, né, é muito mais eficiente nesse momento, enfim. O fato é que, independente dos ruídos, independente da transição, a gente estuda dentro do futurismo que tudo que pode ser digitalizado será digitalizado. O Anderson falou, tecnologia é boa até que no momento que para de funcionar, exatamente. Mas tudo que pode ser digitalizado será digitalizado. Tudo que pode ser distribuído, escalado, distribuído de fato, democratizado, será distribuído. Tudo que pode ser personalizado, será. Tudo que pode ser automatizado, será automatizado.
Então, isso é um grande insight para vocês que estão começando uma jornada de inovação com novos projetos. Pensem nesses quatro partes. Se pode ser digitalizado, será. Então, vocês vão refletir sobre as coisas. Pode ser digitalizado? Então, vamos dar um jeito que vai ser. Pode ser distribuído, democratizado, espalhado, escalado? Vai. Então, pode ser que vamos fazer que vai acontecer. Isso pode ser personalizado. Estou pensando num carro. É possível fazer um carro individual para cada pessoa? Então, no futuro, isso vai acontecer. Assim como o automatizado. Então, a gente está vivendo dentro desses parâmetros em direção, né? Tudo está aparentando que a gente está indo em direção a isso. Então, olha esse vídeo, que legal que traz esses 4 parâmetros juntos. Eu quero saber quem comeria um sushi aí, desse jeito. Me manda aí no chat, abre o microfone e me conta. Quem comeria? É bem difícil. Eu não conseguiria comer, Bem não. duvidoso. Nossa! O Rubem corajoso. Nossa. Tayorrada também. Duvidoso, mas acho que sim, a gente come outras coisas. Parece que Israel já produz algo assim já na impressora, né? Exatamente, já está em produção, principalmente em testes, né? Em muitas feiras a gente já está vendo, chama Open Meals. Tinha previsão de abrir um restaurante modelo em Tóquio em 2020, mas com a pandemia esse projeto foi adiado. Mas basicamente, pessoal, olha que loucura, o projeto completo, ele prevê que você faz uma reserva no restaurante, eles mandam um kit de teste de DNA para você. Você faz, né, com a saliva ali, um teste de DNA, envia, para que ele consiga fazer uma comida exatamente com os componentes que você necessita dentro da sua saúde. E aí, logicamente, customizado o gosto de tudo. Porque tudo que pode ser digitalizado será, automatizado será, distribuído será e personalizado será. Isso, de fato, está, não o projeto inteiro, com o teste, com a reserva, mas, de fato, já tem a impressão do alimento acontecendo de forma parametrizada ali em algumas feiras de inovação. Olha que loucura! E quanto tempo... E o cozinheiro virou enfeite de cozinha, ou não? A gente vai conversar sobre isso, Lídia. Quanto tempo que isso chega, gente? Chuta aí, quanto tempo que isso pode chegar? Eu falei que está em teste, algumas feiras de inovação. Quanto tempo isso se torna realidade? Uns 4, 3 anos, 1 ano, uns 10 anos. Tem umas pessoas que acham que vai ser mais rápido, umas pessoas que vai demorar. Para tentar responder, eu não vou responder porque eu não, né, por mais que a gente estuda futuro, né, tem a formação de futurista, a gente estuda futuros, então não tenho a resposta, mas eu tenho algo para trazer de informação para vocês que eu gosto de contar a partir dessa historinha que está ali no livro O Homem que Calculado. Basicamente, tem gente descrente com o Brasil, né, uns 15 anos. Deixa eu só montar aqui. Basicamente, pessoal, a gente tem uma historinha
que o rei, né, ele estava muito triste com a morte do seu filho, muito entediado com aquele tamanho de castelo, enfim, e ele propõe um desafio para as pessoas verem que vocês conseguem um jogo ou uma forma de entretê-lo. E o servo, um dos servos, trouxe o xadrez, apresentou o xadrez para ele, mostrou como funcionava e o rei adorou, porque naquele momento que ele estava jogando o xadrez, é como se ele estivesse em meditação, pensando estrategicamente sobre como mover as peças. E ele foi, de fato, ficando menos entediado, lembrava menos ali da tristeza da morte do filho. Então, ele ficou muito grato àquele servo e falou assim: então tá, pode pedir o que você quiser, né? Que eu vou fazer tudo ao que meu alcance para te presentear. E aí o servo falou assim: não, vamos usar o próprio xadrez, né? Já que a gente está falando sobre isso. Vamos usar o próprio xadrez, então você vai colocar 1 grão de arroz na primeira casa, 2 grãos de arroz na segunda casa e vamos dobrando. 4 grãos de arroz na terceira casa e aí por diante. Então o rei falou assim: beleza, acho que vai dar muito arroz, mas tudo bem. Ótimo, vamos combinar assim. E eles acordaram. Quanto de arroz que vocês acham? Chuta um número de toneladas. Já estou chutando, já estou falando que são toneladas. Quantas toneladas deu de arroz aqui? Chuta aí, para eu contar o final da história. Não precisa tentar calcular, não. Pode chutar que vocês vão errar. Oi, oi, oi. 7 toneladas, 10, 3, 100. Enfim, muitas toneladas. 9 toneladas, 5. Basicamente, pessoal, quando a gente está ali fazendo um crescimento exponencial, né, de 1 para 2, de 2 para 4, 4 para 16, e aí a gente vai no final de 64 casas, apesar de vocês terem somente 64 casas, dá esse número aí que eu não vou pagar mico aqui para poder. Tá até errado aqui. Eu não vou pagar mico aqui para poder falar com vocês. Mas basicamente é esse número aí de toneladas, não sei falar também, com essa quantidade aí de grãos de arroz, que é o suficiente para cobrir a terra mais de uma vez, para dar não sei quantas milhões de voltas, muito mais que milhões, esse número aí da tela, em volta da terra. Senhor, é exatamente isso. Sabe qual que é esse efeito, pessoal? Basicamente, é o efeito do crescimento exponencial. E o crescimento exponencial, ele tem muito sobre isso. Ele vai crescendo lentamente, como quem não quer nada. Quando vê a curva, ela fica muito diferente do crescimento que a gente está acostumado, que é o linear. Então, você vem vindo, crescendo de forma linear, você acha que está bem, as coisas estão digitalizando, você está acompanhando, lançou um TikTok, então beleza, agora no Instagram, TikTok, estou acompanhando, beleza. Só que do nada, aquilo que estava muito silencioso, a gente está vivendo exatamente no ponto que a curva está começando a fazer essa virada de chave ali, igual ali no xadrez, que lá pela 10ª casa, 15ª casa, começa um número crescer que você começa a assustar. O final da história lá do xadrez tem 2 finais possíveis que eles falam. Um é que o rei matou o servo e não ia dar nada, não ia conseguir presentear, então ele não era como pagar, matou o servo. E o outro, mais final feliz, é que o servo teve que tomar conta de todo o reinado, porque o rei precisou entregar todo o reinado ali para o servo, porque não era possível fazer aquela dívida, pagar aquela dívida. Enfim. Para a gente explicar o crescimento exponencial um pouco mais didático, olha só, vamos imaginar que eu vou escrever uma carta de boas-vindas ao programa de inovação para todo mundo aqui dessa sala. Então, eu vou escrever a mesma carta, só que é mais pessoal, eu quero deixar com o nome personalizado de cada um. Então, eu vou escrever uma carta para o Igor, eu pego uma folha de papel e falo: Igor Lopes, parabéns pela jornada, pelo programa de aceleração, boa sorte, e escrevo a carta para o Igor. Agora eu quero ir no Rubens ou na Daniela e vou pegar
Daniela, aqui, parabéns pelo programa. Então, vou pegar outra folha de papel, vou pegar a caneta e vou escrever ali. Assim, para a carta para o Rubens. Outra folha de papel e vou escrever Rubens e a mesma carta. Ou seja, quase que o mesmo tempo de escrita para cada carta. Quando a gente faz esse processo de forma digital, olha o tempo, você já imagina, né? Eu vou escrever a carta para o Igor e na hora que eu for escrever para a Daniela, eu vou copiar, colar e vou só trocar o nome de Igor para Daniela, depois de Daniela para Rubens. Simples assim. E aí, o que é imperceptível é o tempo que a gente ganhou. A gente ganhou muito tempo de um processo para o outro. E nesse tempo, a gente vai fazer mais coisas no nosso dia. E é exatamente isso que está acontecendo. A partir do surgimento de algumas tecnologias, trazem mais tempos e mais probabilidade de combinação que levam a mais tecnologias, a mais inovação. E a partir dessas inovações, levam a mais tempo, mais capacidade, que leva a mais combinações possíveis e esse crescimento fica exponencial. E aí, o que a gente está vendo? Uma transformação geral de todos os lugares. Então, eu peguei um vídeo que é público, né? Então, um projeto que a gente participou, como um vídeo está público, dá para trazer aqui para vocês, disso sendo transformado dentro da própria indústria, né? Que é o assunto aqui dentro do Senai. Vou passar só um trechinho para vocês, tá? Aqui nós estamos na mina de Brucutu, é uma mina extremamente jovem. Nós começamos a operar essa mina em 2006 com um caminhão fora de estrada. O caminhão autônomo ele veio para Brucutu em 2012, operava em uma outra parte delimitada para eles. E desde o início desse ano, de 2018, tomamos a decisão de que Brucutu seria a primeira mina autônoma da Vale. Começamos com 3 caminhões e vamos chegar a 13 caminhões. Do que é autônomo? A gente pega esse caminhão, que é um caminhão convencional, e agrega toda uma tecnologia nesse caminhão. O que é essa tecnologia? Radares, comunicação via GPS, uma rede de Wi-Fi e uma coisa mais importante, uma sala de controle com pessoas para fazer todo o controle dessa frota. O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros. Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local, como se fosse um trem em cima de um trilho. Em comparação com os caminhões convencionais, os caminhões autônomos são mais produtivos. A velocidade dele aumenta porque ele tripulado, né, só pode operar até 40 km por hora e ele autônomo ele pode chegar até 61 km por hora. O que mais me impressiona é a parte de segurança nessa frota. E aí envolve a segurança das pessoas, que é nosso maior ativo, nosso principal ativo. Exposição a ruído, a risco, a queda. O projeto Mina Autônoma ele não é constituído apenas de caminhões autônomos. E um equipamento que não é autônomo, mas é uma tecnologia onde a Vale é pioneira no uso disso nas operações mineiras, é o trator comandado remotamente. Ó, isso é um trator de esteira, cabine remota. É o mesmo trator que tem lá, a cabine, as mesmas funções que tem aqui, eu tenho lá. Só que, porém, eu estou remoto, a longa distância. Eu sempre fui operador de trator. Aí o pessoal me convidou para me fazer parte do projeto. Começa a primeira do Brasil, e parece que a segunda do mundo, fiz parte do processo para estar do jeito que está aqui hoje. Legal, olha o que ele falou, né? Então eu operava lá em campo e eles me convidaram para trazer, né, para poder operar aqui remotamente. Então o que a gente está vendo? Que, né, a Lídia contou ali, o tadinho dos chefes de cozinha já era. Na verdade, a gente está vendo uma transformação das profissões, da indústria, de toda a cadeia. E é por isso que eu queria trazer para vocês um pouco desse raciocínio entre ser pessoas de negócio, então vocês vão propor algo que vai resolver o problema de alguém, ou de uma indústria, ou de um setor, mas serem pessoas também de tecnologia. Por quê? Porque não dá mais para a gente falar de um sem o outro. Quando a gente fala de inovação hoje em dia, a gente tem vários tipos de inovação, mas a inovação tecnológica é a mais vigente hoje dentro do mercado e é a que mais cresce dentro do mercado hoje. Então, o que eu quero falar com vocês aqui é um convite para a gente ser o que a gente chama de Purple People.
Então, dentro da Deloitte, a gente tem um programa lá dentro que a gente chamou esse programa de Purple People, que é a capacitação mesmo de todos os funcionários, independente da sua área de atuação, em analytics, em programação, em várias habilidades e várias habilidades mesmo, competências da área tecnológica. Porque simplesmente não dá mais para fingir que não é com você. Não dá para falar, isso é coisa lá da TI, isso é coisa do meu programador, isso é coisa daquele sobrinho que gosta de mexer de tecnologia, isso não é comigo mais. Não dá. A gente precisa unir e serem, de fato, pessoas de tecnologia e pessoas de negócio. E o Purple People, né? Então, a cor roxa ali, é essa junção do vermelho com o azul, ele representa, então, é um conceito ali de 2010, que o Emily Erickson, ele trouxe ali nos Segredos dos Líderes Analíticos, ele trouxe esse conceito que eu acho muito interessante, que são essas pessoas roxas, que é você ser tanto de negócio quanto de tecnologia, para você trazer isso, de fato, para o seu dia a dia, para o seu negócio, para a sua inovação, tá? E como? Faz sentido até agora para vocês, pessoal? Me interage aí no chat, como vocês estão de câmera desligada, estou sem saber. Tá fazendo sentido? Manda aí no chat, manda um joinha, ou se tiver dúvida, pode abrir o microfone. Show, ótimo. Perfeito, então vamos continuar. Que eu vou entrar no como. Como que a gente vai se transformar nesse Purple People? Como que a gente vai trazer a tecnologia para o meu dia a dia? Porque, Nayara, na verdade, a gente está propondo aqui uma inovação aqui dentro do programa que tem tecnologia, mas eu não sou muito da pessoa de tecnologia, então a gente tem que mudar isso agora. Que é que mais do que o que vocês estão propondo, eu estou falando para cada um de vocês serem pessoas do digital, transformar aquilo que vocês fazem, a profissão de vocês, em algo que passa pelo digital. Se vocês optarem conscientemente para não fazer o digital por uma questão estratégica, ótimo, mas isso tem que ser uma questão consciente, não porque eu não sei mexer, porque eu não sei fazer, porque eu não estou atualizada, eu não vou fazer. O que eu quero dizer com isso? Então, hoje temos uma ascensão de negócios artesanais crescendo, aquilo que volta muito para a origem, para o pequeno produtor, muito para a origem mesmo, para o tradicional, isso está em crescente também, né? Numa onda crescente também. Mas isso tem que ser uma decisão estratégica, consciente, e não pelo fato de medo de usar, não quero testar, não quero experimentar, não faz parte de mim. Então, vamos trazer isso mais para o nosso dia a dia. Então, quero conversar com vocês do como. Como que a gente pode fazer? E aí, o primeiro passo é, de fato, aumentar estímulos. Aumentar estímulos para a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia. Tem um livro que eu sou apaixonada mesmo, que chama Rápido e Devagar. Eu amo esse livro. E o Daniel Kahneman, ele fala que a gente, ele simplifica como funciona o nosso cérebro, e ele fala que a gente tem duas partes, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele é responsável por a gente pensar mais rápido. Então, o que é isso? Eu preciso pôr qual roupa que eu vou pôr, o que eu vou comer, onde que eu vou pegar isso no guarda-roupa. Coisas que eu preciso tomar decisões rápidas no meu dia a dia, eu não preciso gastar muita energia pensando. Imagina se toda vez que eu vou comer, eu pegar, eu vou pegar na colher, agora eu vou pegar o arroz. Imagina se isso demandasse uma capacidade cognitiva maior. Está perdido em termos de energia. Então, o nosso cérebro, que é uma máquina de desempenho, faz o quê? Traz algumas coisas para o piloto automático, traz algumas coisas para essa zona que é o límbico, né? É uma zona mais rápida de ações. Já o sistema 2, ele exige uma capacidade cognitiva maior. Então, toda vez que eu tenho um raciocínio maior, eu aciono o sistema 2. Então, vamos fazer um teste. Prepara para digitar, que eu vou mandar, vocês têm que digitar rápido. Quanto que é 2 mais 2?
Vai demorar. Não, 4 é porque tá com delay. 4. Show, perfeito. E quanto que é 320 vezes 224? Não abre a calculadora, é para pensar só. Responder só com a mente, sem usar tecnologia. Não deu, né? Já uns kkk para se livrar ali da conta. Antônio, veio falar que você usou a calculadora. Foi muito rápido. Basicamente, gente, tem coisas... Então, quando eu falei 2 mais 2, se vocês responderam 4, vocês usaram o sistema 1. Quando eu falei o outro número, o Antônio já confessou. Quando eu falei o outro número maior, que era necessário, né, pensar e demandar uma capacidade cognitiva maior, é quando a gente aciona. Vocês não acionaram, não, porque a gente deixou passar, mas se fosse necessário, a gente ia acionar esse sistema 2. E a parte do nosso corpo que gasta mais energia é o cérebro. E a parte do nosso cérebro que gasta mais energia é acionar o sistema 2. O que o nosso cérebro faz? Não vamos acionar o máximo possível, né? O máximo possível. Por isso que a gente fala de hábito, por isso que é tão difícil mudar um hábito. Porque tudo que está no sistema 1, mais rápido ele vai fazendo e vai trazendo isso para o nosso dia a dia. O sistema 2 gasta muita energia. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Quando a gente se propõe a dar estímulos para a nossa vida, a gente vai trazendo coisas para o sistema 1. Por exemplo, se a gente só vê aqueles jornais sangrentos com um monte de violência, a gente está dando diariamente estímulos desse sentido para o meu sistema 1. Então, por mais que eu estou achando que eu estou relaxando, eu vou ter tendência a ter características de uma pessoa que está mais receosa, com medo da segurança, enfim, com vários estímulos ali no meu sistema 1. E a mesma coisa quando a gente fala da tecnologia. Se eu dou estímulos, né? Se eu me proponho a ter estímulos, a ver notícias sobre, a conversar sobre, a olhar, testar, experimentar, eu vou trazendo isso para o sistema 1 e isso fica cada vez mais fácil. E isso para tudo, viu, pessoal? Que vocês queiram mudar na vida de vocês, é assim, é uma ótima maneira de começar e dando esses estímulos, tá? Então, 3 passos e no final uma dica bônus para a gente trazer esses estímulos mais para perto. E a cada passo, eu não vou entrar nelas, mas vai ter ali as habilidades, né, que o Fórum Econômico Mundial trouxe com as habilidades mais desejadas, aí as habilidades do futuro mais desejadas, tá? Mas basicamente, para eu aumentar esses estímulos, eu preciso primeiro passar pelo passo que é reconhecer. Se eu nunca ouvi falar de inteligência artificial, esse negócio pode passar na minha frente, dar cambalhota e virar e fazer uma mágica que eu não vou saber reconhecer que aquilo é importante, que eu não vou me atentar àquilo. Já viu quando a gente aprende algo novo e parece que está todo mundo falando disso? Porque não é que as pessoas começaram a falar a partir do nosso aprendizado. É que, basicamente, eu começo a ligar a minha chave de reconhecimento e aí busco essas palavras em vários momentos. Maria Eduarda se identificou. Exatamente. Então, quando falaram lá de chat GPT, e aí você propõe para entender o que é esse chat GPT, parece que começou todo mundo a falar disso. E de fato começou, né? Mas você liga esse radarzinho, né? Então, uma imagem aqui de radar, que é isso? Você liga um radar para reconhecer. Então, o que a gente tem que fazer? É ficar atento, é ficar o tempo inteiro atento. Então, por exemplo, o Luiz ali, o mestre da impressora 3D, a gente está falando que a gente está atento o tempo inteiro porque você começa a ter estímulos e pensar na sua casa e pensar nas coisas que elas podem ser feitas de uma impressão 3D. Eu nunca vou pensar numa roupa feita de impressão 3D se eu não tive esse estímulo antes, se eu não liguei esse radar antes. Então, só quando eu ligo o radar, vi isso no Senai de impressão 3D, ouvi uma reportagem, olhei como é que funciona, que eu começo a pensar em algumas inovações possíveis.
Então, esse é um exemplo, né? Uma roupa aqui toda feita de impressão 3D. A gente está levando essa manufatura aditiva para o automotivo. Tem muita coisa sendo feita nesse sentido. Olha esse aqui, simples também, do Burger King. Olá, esse é o Dueto Delivery do BK. Para fazer o seu pedido, você só precisa fazer um dueto nesse vídeo comigo. Vamos lá? O que você vai querer? Eu vou querer um Big King. Uma batata. Perfeito. Não se esqueceu de nada? Ah, um BK Shake, óbvio. O próximo, por gentileza. O que você vai querer? Eu vou querer um cheddar duplo e batata grande. Batata grande é ótimo. Perfeito. O que você vai querer? Vou querer um combo Whopper com batata média. Eu vou querer um rodeio, mais um BK Shake, tá? De bis extra, porque eu tô bonita. Basicamente, pessoal, o Burger King fez o quê? Ela abriu ali uma trend no TikTok, abriu essa função das pessoas fazerem tipo um remix, e você fazia o pedido do seu sanduíche a partir do TikTok. Então, você fazia um remix com o vídeo deles, depois eles te mandavam um direct pedindo o endereço para eles te mandarem o lanche. Olha que sensacional, eles conseguiram mídia com isso, porque todo mundo começou a publicar no seu próprio Instagram a marca do Burger King. O pedido era pago, você não ganhava o pedido não, você comprava, era em vez de você pedir pelo iFood, você estava pedindo pelo TikTok. O pedido era, olha que sensacional. Como que você vai pensar numa inovação de marketing assim, se você está fora do TikTok, se você está fora dessas coisas, se você está fora das trends? Não dá. Então, é sobre passar horas na rede social? Não, mas é sobre se propor a baixar, experimentar, entender o que tem ali, entender o que está acontecendo no mundo, independente se não gostar e sair. É sobre isso ser pessoa de tecnologia, é sobre ligar esse radar. Beleza? Mais um ponto, se conectar. Se conectar mesmo para a gente conseguir, de fato, absorver e ligar o radar, igual a gente falou. Quando eu me conecto, colaboro, entendo, vou ouvir ali de maneira aberta, eu consigo isso muito mais fácil. Então, tem uma historinha muito interessante, que um professor chegou ali dentro, foi visitar um sábio e falou, cara, você é um mestre, todos os alunos vêm aqui, te escuta, consegue ter uma empatia com você e você consegue passar de maneira muito fluida tudo que você dá de ensinamento. Me ensina, porque eu não estou conseguindo essa conexão com os meus alunos. E aí o mestre falou, ótimo, vamos lá, vamos conversar hoje. O mestre foi passando alguns ensinamentos, e aí o professor o tempo inteiro assim, já tentei isso não aconteceu, não dá. Aí ele fala, não, isso é legal, só que na turma isso não vai funcionar, não. Nessa turma não, pode ser que na sua funcione, mas nessa turma que eu tô falando não vai funcionar. E aí ele foi toda hora interrompendo o sábio, né? O mestre falou assim, vamos fazer uma pausa para a gente tomar um chá e depois a gente conversa mais sobre os ensinamentos. E ele, beleza. E aí, segura a xícara aqui para mim, por favor. Então, o mestre falou com o professor, segura a xícara aqui, segura o copo, a xícara, o pires, e eu vou servir o chá. E foi servindo chá para esse professor, a xícara foi enchendo, e esse chá começou a derramar, e o professor, você não tá vendo? Tá derramando, tá queimando minha mão. Aí ele falou assim, viu? É exatamente isso que está acontecendo. Não dá para colocar mais chá se a xícara não esvaziar. Não cabe mais nenhum ensinamento, mais nada novo, se você não me esvaziar para ouvir. Então, quando a gente fala de conectar, quando a gente fala de experimentar, que eu vou falar, quando a gente fala de reconhecer, a gente está falando de um processo de esvaziar, para a gente, de fato, se conectar com as pessoas. Perfeito, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Para você
estarem abertos. Nesse processo de inovação da aceleração, estejam abertos para o que vai vir da mentoria, da palestra, para o processo, estejam abertos para ligar esse radar, estejam abertos para esse terceiro ponto, que é o experimentar. O experimentar vai te dar um aprendizado muito, muito, muito além do que ouvir uma notícia, ouvir de alguém, conectar em um papo de alguém. Então, o experimentar é muito mais palpável e traz uma curva de aprendizado muito maior. Então, tudo que for possível experimentar, experimente. Como assim, Nayara? Lá na Leroy Merlin, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem aqueles lockers, tipo da Amazon. O que é aquilo? Você manda entregar. Você não tem como entregar, por exemplo, na Araújo aqui também tem. Você, em vez de entregar na sua casa, eles entregam e colocam num armário para você. Então, em vez de você ir lá dentro da loja, pegar e pagar, você paga tudo pelo app e vai lá só retirar nesse armário. E aí, basicamente, você digita o código e esse armário você vai abrir. Assim como aqui em Belo Horizonte também tem um supermercado BH que tem um caixa automático. Ao invés de, quando eu ver um caixa 100% automático e um caixa com um atendente, mesmo que eu prefira o atendente, pelo menos uma vez eu vou lá no caixa automático experimentar. Então, é muito sobre essa experimentação, né? Então, por exemplo, como eu trabalhava no setor automotivo, eu tive a oportunidade de fazer um test drive num carro autônomo. Então, eu peguei um Tesla fiz um test drive no Tesla. Então, simplesmente ficou muito palpável na minha cabeça o que a gente está falando de carro autônomo e quanto isso já está aí na sociedade. Era muito diferente de eu ver isso em notícia. Então, eu pegar um carro e ver que eu não estou pisando na aceleração, no freio, não estou encostando a mão do volante, que eu pus simplesmente no GPS para onde quero ir e o carro está me levando parando no sinal, avançando quando ficou verde, fazendo as curvas ali da pista. É inacreditável. Então, quando experimento, isso acontece. Então, por exemplo, deu um boom aí de ChatGPT. Eu vou te perguntar, você já experimentou? Que bom, os dois que estão com a câmera ligada experimentaram. Quem está com câmera desligada, então é agora que vocês vão, ó, nunca testei. Vergonha na cara. Pega o link, chat.openai, pode pôr assim, ChatGPT, é o primeiro link do Google, faz um login ali e faça uma pergunta, qualquer que seja. Você vai experimentar. E à medida que você vai perguntando, você vai entendendo o poder daquilo, que é absurdo. E já tem até outros mais absurdos ainda. Inclusive, estou aqui usando ele. É inacreditável. Eu estou usando ele muito no meu dia a dia para criar muitas coisas. Já não abro basicamente o Google, porque é muito mais rápido eu ter uma informação. Ao invés de escolher o melhor link, o melhor site para eu ter a informação, eu tenho uma informação muito direta ali. Tem que experimentar. Essa semana eu vi um vídeo que eu corri para trazer ele para vocês. Não sei se vocês já viram. Olha que legal. As noites para as mulheres podem ser difíceis. E se ficar desacompanhada no ponto de ônibus à noite já é difícil para todo mundo, imagina para uma mulher. Ainda mais nesses horários em que a única coisa que faz companhia para elas é um anúncio. E é aí que a gente entra. Eletromídia é a maior empresa de mídia out of home do Brasil e analisou os pontos de ônibus de uma das cidades mais populosas do país para mapear aqueles em que as mulheres se sentem mais vulneráveis por estar desacompanhadas. Para então criar um projeto capaz de fazer companhia para as mulheres em um dos momentos que elas mais precisam. Nas paradas mais desertas da cidade, trocamos os MUBIs digitais tradicionais por MUBIs com câmera noturna, microfone e conexão com internet. Eletromídia apresenta Guarded Bus Stop,
Um sensor detectava quando só havia uma pessoa no ponto. Bastava tocar a tela para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar, tá bom? Ok, obrigada. Ao longo do dia, os pontos exibiam anúncios normais, mas à noite, quando acionados pelas mulheres, eles se transformavam em uma ferramenta de companhia. Você tá vivendo em tempo real mesmo? Que tecnologia, gente. Essa é a Angélica. Gente, essa aqui é a Rose, ela tá aqui com a Marcela. Ônibus, esperando o ônibus. Eu amei. O grande desafio de implementar uma iniciativa como essa é não afetar o funcionamento tradicional da mídia. A gente precisava garantir, sim, a companhia para as mulheres quando necessário, mas sem prejudicar de forma nenhuma os anúncios quando não tivesse nenhuma chamada sendo realizada naquele momento. Guarded Bus Stop. Às vezes, uma simples companhia faz toda a diferença. Incrível, né? O chat foi a loucura aí, todo mundo. Incrível. E, gente, a gente só vai conseguir isso, ter ideias como essa, se a gente ligar o radar, se a gente se conectar com as pessoas para ouvir o problema delas, para ouvir o que tem de novo, e se a gente experimentar. Eu falo que tenho medo de ficar sozinha, que ele é real, mas também tenho medo de fazer uma chamada ali, apertar alguma coisa errado, apagar um mico, a gente fica constrangido. Vamos parar, a gente tem que experimentar, né? A tecnologia está aí e ela é amiga nossa, não tá aí para roubar os empregos, ele está aí para trazer qualidade de vida, trazer mais segurança, trazer novas coisas para a gente. Se a gente parar para pensar, por mais que a gente fala de perda de empregos, por mais que a gente fala disso tudo, a gente está falando, já te passo, Anderson, a gente está falando que a tecnologia está nos permitindo a ter uma base de vida mais barata. Então, talvez, realmente, eu não vou precisar trabalhar 8 horas por dia e ter esse salário que eu tenho, porque a energia está cada vez mais barata, a comida está cada vez mais barata, o carro está cada vez mais barato. Então, talvez, sim, ela vá substituir muitos empregos e a gente não tenha um trabalho de 8 horas por dia, tenha de 4, de 2. Mas com o salário de 4, de 2, a gente consegue viver super bem, com qualidade de vida, trabalhar menos e ter ainda energia, ter comida, ter isso, ter água, ter isso, ter aquilo. Então, se a gente pensar que o homem das cavernas viveu muito pior que um mendigo hoje vive. Dadas devidas proporções, né? A gente não está aqui, né, para falar dos cenários, mas a gente está falando da evolução que está proporcionando algumas coisas para a gente. Vamos lá, Anderson, deixa eu te ouvir. Tá escutando? Legal? Uhum. Então, tá. Boa tarde, pessoal. Aí. É que você falou, eu lembrei desse negócio de experimentar, que eu achei interessante, foi daquele sistema de agendamento de restaurante, até do Outback que ele tem. Que eu fui lá um tempo atrás e eu falei, nossa, chegar lá sempre tem fila. Aí eu entrei no site, estava lá, faça o agendamento, entre na fila online. Então, só, como é que será? Aí eu entrei, aí na hora que eu entrei em casa apareceu, você é tal da fila, daqui 10 minutos você já está disponível. Sensacional, obrigado, senhor. Só que assim, eu estava longe de lá, então não daria para chegar em 10 minutos. Aí eu desconectei, quando eu estava chegando próximo lá do shopping, aí eu conectei de novo, entrei, e assim, praticamente eu entrei na frente de um monte de gente, porque eu já tinha entrado na fila antes. Eu achei genial a ideia deles. Nossa, Anderson, vou lá esse final de semana, porque eu desisto de ir lá por causa disso, porque assim, muita fila, genial, muito bom. E é isso. E olha que legal, o fato de experimentar é quase que vou lá só para ver. Vou lá só para experimentar a tecnologia e ver se funciona e julgar se funciona. Então, é muito sobre isso. Pessoal, caminhando aqui para a gente poder fazer a nossa conclusão, isso tudo está acontecendo, espero que eu tenha, falta mais um pouquinho, mas espero que eu tenha trago alguns insights para vocês nesse sentido da tecnologia, mas a gente tem um dilema com tudo isso, parece tudo muito lindo quando a gente fala aqui numa palestra, mas a gente tem alguns dilemas. O dilema justamente daquele crescimento exponencial que a gente falou lá na frente, que é muito difícil acompanhar tudo isso, porque está tudo girando muito rápido e novas coisas
vindo um tempo inteiro. Então, a gente demora, a gente precisa de 160 horas por semana para se manter atualizado. A semana, galera, tem 168 horas. Me responde, dá para se manter atualizado? Dá para estudar tudo que está acontecendo e se manter atualizado com tudo? Me conta. Manda aí no chat se é possível se manter atualizado com esse volume de informação que a gente tem. Com tudo, não. Não dá. Impossível, né? Senão a gente não dorme, a gente não vive, não estou fazendo nada de meia-noite às 6, nem se você estudar de meia-noite às 6, Luiz, não dá. Basicamente, está tudo realmente girando muito rápido. E é por isso que a gente fala de alguns aspectos muito importantes que, além de eu ligar o meu radar, me conectar, experimentar e fazer isso, né, para eu ficar mais ligado e aumentar meus estímulos com a tecnologia, tem um aspecto humano aqui que é muito importante para a gente lidar com isso tudo, que é a confiança, a autoconfiança. Só quando eu confio na minha capacidade, entendo um pouco mais sobre mim, tenho um autoconhecimento, um lado bem humanas agora falando, que eu consigo ter a coragem para ligar o meu radar, ter a coragem para conversar sobre isso e me conectar, ter a coragem de experimentar. Mas se eu estou numa situação que eu não me reconheço, que eu não me conheço, que eu não sei qual é o meu valor, tudo eu fico com medo de experimentar e permaneço na minha zona de conforto. Então, por isso que o convite, a dica bônus aqui para vocês é o convite de vocês, de fato, olharem para dentro de si e entender quais são os seus pontos fortes. O que está acontecendo com você? Qual o seu conhecimento? Qual o que você agrega para isso tudo? Quando você entende os seus pontos fortes e a sua complementariedade, a tecnologia ela é meio. E ela vai passando, e ela vai mudando, e você faz só o quê? Se adapta para aquele meio. Então, o chefe de cozinha lá de trás que a gente falou, que a Lídia comentou, ele tem uma tecnologia, ele tem uma habilidade, uma competência específica de fortaleza que ele vai adaptar para o que está rolando no mundo. Mas ele tem ali o seu valor, ele tem algumas habilidades. E a habilidade não é necessariamente com a panela, é sobre se conectar com as pessoas, entender aquele momento feliz, entender que sabor que vai trazer aquele momento para as pessoas. E isso, a partir qual meio que ele vai usar, se é a panela, se é a impressora 3D, não muda. Ele só vai se adaptar a tudo isso. Então, por isso que eu falo sempre buscar conhecimento, né? Tem o meu mantra que eu falo que conhecimento te leva à liberdade e liberdade te leva para onde você quiser. Então, quando você busca esse autoconhecimento, quando você busca conhecer o que está indo ao redor, você se conecta com você mesmo e automaticamente você cria confiança para se conectar com outros, você cria confiança para ir no mercado, para fazer uma apresentação, confiança para poder experimentar. Então, isso para mim traz liberdade. Liberdade para você fazer o que você quiser, continuar no mesmo lugar, sair. É a escolha sua, né? Mas é uma escolha consciente, tá? Então, eu deixo aí o desafio para vocês, né? De vocês refletirem qual que é o seu ponto forte, como que você pode potencializá-lo isso, para que a gente, de fato, consiga ali se adaptar e ter essa união com a tecnologia, agregando valor a ela e não sendo refém a ela, e sim agregando valor a ela. Tem um vídeo para a gente encerrar, que eu gosto muito, que fala um pouquinho desses valores dos humanos. 30 quilômetros de congestionamento. Pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é o futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês.
que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Eu descobri. É você. Você é o futuro. Engraçado que é a segunda vez que eu dou essa palestra hoje e eu sempre emociono com esse vídeo. Ele tem tipo 10 anos. Gente, é isso que eu queria passar de mensagem para vocês, que a tecnologia está aí para nos potencializar. Então, a gente tem que descobrir o que a gente quer potencializar de fato. Não ter medo dela, não ter resistência nela, não bloquear para que ela chegue e contamine a nossa vida. Não. Pode chegar, desde que você me potencialize. Então, a gente tem que buscar exatamente isso, essa potência que está com a gente. Então, obrigada pelo convite. Espero que tenha sido uma inspiração aí para vocês começarem essa nova jornada, uma jornada de inovação. Espero que todo mundo coloque tecnologia de alguma forma aí nessa jornada. Fico aí à disposição para dúvida, para trocas. Maravilha, Nai, parabéns, viu? Acho que não foi só uma inspiração aí para os alunos, não, tá? Acho que inspirou todo mundo aqui. Acho que não foi... Posso falar por todo mundo aqui, com certeza, viu? Foi maravilhoso. Não podia esperar nada melhor aqui para essa aula inaugural. Te agradeço demais. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a Nai? Para a gente fazer agora aqui. Não quero segurar ela muito, não. Aí tem vários compromissos. Como é que você está aí, Nai? Dá para segurar 10 minutinhos aqui? Pronto, tranquilo. Reservei para vocês aqui. Aí o pessoal tá... Eurico, gente, o mestre Eurico, gente. Eurico é um mestre. Não, espero que se eu chegar, se o projeto não tiver tecnologia, eu vou perguntar por quê. Tem que ter uma resposta consciente do porquê não. Tá tudo bem, mas tem que ter uma resposta. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Você vai acompanhar a gente? Se o Luiz deixar, eu acompanho. Eu prometo convidar a Nai lá para o Demo Day, tá? Lá no P7. E aí, Nai, então, sim, se prepare. Perfeito. Quero coisa boa aí para ela acompanhar. Então, tá bom, combinado. Estarei lá, então, no Demo Day, P7, que eu amo. Combinadíssimo. Obrigada aí, Luiz. Parabéns aí pelo programa, pela jornada. Parabéns vocês aí pela serem selecionados, estarem nesse programa. E fico à disposição. Deixei aí na tela minhas redes, LinkedIn, Instagram. Fico à disposição aí. Sempre que eu consigo, eu posto alguma coisa. Nem sempre tenho tempo, mas sempre que eu consigo, eu posto alguma coisa de tecnologia para inspirar vocês, tá bom? Maravilha, Nai. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença também, tá? Acho que começou aí com
com chave de ouro, né? A gente geralmente encerra, mas dessa vez começou com chave de ouro. Podia começar melhor. Então, gente, obrigado pela presença, tá? Espero vocês aí na sexta-feira, na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham curtido muito. Eu gostei demais. É sempre muito bom aí ouvir a Nay falar. Já conhece ela, mas assim, surpreende a gente aí com o que ela traz aí de informação, de conteúdo. Tá bom, gente? Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, Nay, mais uma vez. Obrigada a vocês. Mesmo. O Anderson e o Ricardo iam falando. Luiz, a próxima vai ser online também? Sim, vão ser todas online, né? As equipes estão distribuídas em algumas cidades aqui de Minas, então a gente vai manter esse padrão para poder estar todo mundo aí na mesma página, tá? Legal. E vai ter algum encontro presencial também, hein? Ó, eu gostaria muito de fazer o processo de design thinking com vocês presencial, mas eu acho que não vai ser possível para todas as unidades. Então a gente está estudando a melhor maneira de a gente rodar esse processo, tá? Se fosse presencial, seria incrível. Vamos tentar alinhar aí com as unidades, ver se a gente consegue viabilizar, mas não sendo, a gente também roda ele online, já com bastante frequência. Não tem muita perda de informação no ruído, não, tá bom? Legal. Tudo bom. Ô, Luiz, boa tarde, tudo bem? Tudo. Primeiro é parabenizar a Nayara aí pela palestra, excelentes colocações. E nós aqui, né, de Barão, nós temos uma dúvida com relação aos recursos, igual foi colocado lá no nosso cronograma, que cada equipe vai receber R$ 1.500 para prototipação. Como é que vai ser a disponibilização desses recursos? Não tá Luiz, saindo. eu não tá te ouvindo. Não sei por quê. Você não tá no mudo, mas não tá saindo o áudio. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. Beleza. A gente vai tentar prototipar o máximo aqui dentro do laboratório aberto e dentro das unidades Senai, tá? Eu não consigo fazer repasse para as unidades, então a gente vai gerir esse recurso aqui e buscar viabilizar os protótipos para vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, se a gente precisar de algum recurso, a gente demanda para vocês, vocês prototipam aí para a gente, é isso? Isso, perfeito. Então, Luiz, e no caso, quando for, por exemplo, programa, um software, esse protótipo, ele vai ter que ser o protótipo real, ele vai ser o programa funcionando, ele vai ser só aquela aparência, o design dele, né, a parte externa, ou ele vai ter que também ter o back-end por trás dele funcionando? O ideal é a gente ter um MVP desse processo, tá? Esse é o mínimo que a gente precisa para poder apresentar esses projetos, tá bom? O ideal é que as equipes consigam absorver essas capacidades dentro do Senai também. A gente tem unidades que trabalham com programação. A gente pode abrir depois um momento aí de comunicação com outras unidades e alunos que estejam interessados em contribuir, entendeu? Eu acho que isso aí seria a melhor maneira da gente agregar habilidades para a equipe, tá bom? Ok. Mais perguntas, pessoal? Acho que é isso, né? Maravilha, então, Nay. Obrigado de novo, tá? Foi incrível. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite, Luiz. A gente quer encontrar você lá depois no Demo Day, você vê aí as ideias já desenvolvidas, pessoal, tá bom? Combinado. Então, tá bom. Obrigada pelo convite, obrigada aí por tudo, pessoal. Obrigado, Até mais, pessoal. Até mais, viu? Tchau, tchau.